Evangelho, solenidade da Natividade de São João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira, solenidade da Natividade de São João Batista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, a segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum, cede lugar para a solenidade da Natividade de São João Batista, que acontece no dia 24 de junho. A liturgia nos entrega o Evangelho de São Lucas. Reserva para nós o texto relativo ao nascimento de São João Batista. Estamos no primeiro capítulo de Lucas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa particularidade da tradição da Igreja e para o grande significado da celebração de hoje. Apenas 2 santos têm a sua natividade, o dia do seu nascimento, celebrado na tradição da Igreja. São João Batista, que é o precursor do Senhor, aquele que prepara a vinda do Senhor, e a Beatíssima Virgem Maria. A sua concepção imaculada e o seu nascimento são 2 grandes festas no seio da Igreja que celebram o mistério, que se associam à celebração do mistério da encarnação e do cumprimento das promessas do Senhor. Se colocamos um paralelo muito bonito, quando nós celebramos a Natividade da Virgem Maria, celebramos o grande tesouro que o Senhor concede, a grande graça que Ele concede à humanidade. Eis que nasce aquela que é preservada do pecado para viver uma inteira vida cheia do Espírito Santo, sem jamais pecar. Eis que agora nasce João Batista, aquele que anunciará que o Senhor está no meio de nós. Aquele que recebeu a plenitude do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe, para poder anunciar a vinda do Senhor. Aquele que pelos lábios de Maria tornou-se pleno do Espírito, pois Isabel diz: quando sua voz chegou até meus ouvidos, ele exultou no meu ventre. Aquela que traz a presença do Salvador, aquela que traz Jesus até João, pelo falar, e aqui a gente lembra do Cântico dos Cânticos, a voz que abunda de amor ao pensar no amado, ao estar na comunhão com o amado. Assim também a voz da Beatíssima Virgem Maria é plena do Espírito Santo, pois ela traz em si
o Verbo encarnado. Dessa forma, o falar e o agir da Virgem Maria é sempre pleno de Espírito Santo. E o Senhor, através dessa plenitude, o faz dom por muitos filhos. A plenitude do coração ou melhor, o fruto do coração pleno do Espírito Santo é a efusão desse Espírito Santo sobre os filhos de Deus. Aquela que é a esposa do Espírito Santo, que traz em si o Verbo encarnado, ela, por onde vai ao encontro dos filhos de Deus, leva a eles como instrumento, como ânfora bendita, como tabernáculo do Altíssimo, leva até eles a plenitude do Espírito. E eis que hoje nasce para nós, e a liturgia nos dá a graça de celebrarmos o nascimento daquele que, pleno do Espírito Santo no ventre materno, vive a sua vida de maneira reservada, preparando-se para o serviço do Senhor. É Ele que irá anunciar aos povos a alegria. O Senhor está no meio de nós. O nascimento de João Batista é marcado por esse episódio do retorno da fala de Zacarias, que nós vamos ouvir já já no comentário de Santo Agostinho a respeito da beleza desse acontecimento e o significado dele. Mas antes, eu queria chamar a atenção de vocês para o diálogo que se dá e que Lucas sinaliza durante a narrativa do texto. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, aquela que era considerada estéril. Então o Senhor já havia realizado um grande sinal, restituído a fecundidade de Isabel, o que significa restituir a fecundidade do coração do seu povo. Retira o povo da esterilidade. Mas em que sentido? Nós vamos ouvir daqui a pouco Santo Agostinho falar a respeito das profecias. Então, eis que agora o Senhor entrega uma palavra nova. Aquela esterilidade do silêncio, da distância entre as profecias, agora se encerra. Finalmente, o Senhor fala novamente ao seu povo, entrega um sinal ao seu povo que confirma não só as suas palavras, mas o seu desígnio de salvação em favor do povo. Desse modo, Isabel, sobre a sua própria vida, traz um pequeno sinal, é como se fosse esse microcosmos do cosmos, macrocosmos, que é o povo. Então, aquilo que está acontecendo na vida de Isabel representa aquilo que o Senhor está fazendo na vida do seu povo. E Lucas vai escrever dizendo: os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. A misericórdia que Deus demonstrou por Isabel, Ele demonstrará por todo o povo de Israel e pela inteira humanidade. E os vizinhos se alegrarão com ela. Assim também os pagãos, quando receberão a notícia do Salvador e o anúncio da fé, aqueles que se alegrarem e abraçarem a boa nova do Evangelho participarão de sua alegria. Estão percebendo como é que nessas palavras Lucas já introduz também o efeito do que vai ser para os gentios, ou seja, para os pagãos, o anúncio do Evangelho? Também eles, os vizinhos de Israel, ouvirão falar sobre as misericórdias de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos, assim como Isabel é uma filha do povo de Israel, e se alegrarão com ela pela misericórdia do Senhor. Tomarão parte com ela na felicidade, na contemplação, melhor dizendo, na felicidade, por fim, nos efeitos dessa misericórdia de Deus. Então, aqui já existe
um pré-anúncio, vamos dizer assim, daquilo que será a evangelização entre os povos. Lucas já coloca ali para a gente. E depois diz, no 8º dia, o dia em que se apresenta o menino para a circuncisão, no 8º dia, foram até o templo para circuncidar o pequeno. E naquele dia se estabelece oficialmente o nome da criança. Nesse rito em que ele é introduzido no povo de Israel através do vínculo da circuncisão, que ele vem consagrado a Deus, ali também se entrega o nome pela qual o Senhor o chamará, e ele será conhecido. Bendito o dia em que São José entregou o nome de Jesus, né, na sua circuncisão, e dessa forma o nome foi entregue para a salvação de todos os homens. O nome diante do qual se dobra os joelhos nos céus, na terra e nos abismos. E naquele momento, Zacarias ainda não podia falar, então perguntam a Isabel qual seria o nome da criança. E ela diz João, que em hebraico significa Deus é misericordioso, Yohanan. E na hora acontece o protesto, porque eles queriam atribuir, como por ser um primogênito e por ser de uma família sacerdotal, afinal Zacarias era sacerdote, ele deveria receber o nome de seu pai, Zacarias. E aqui tem uma passagem muito significativa. Nesse momento, o nome que Deus escolheu para João é o nome que seu pai lhe atribui. O nome que conta a história do amor de Deus por seu povo, do amor de Deus por ele. O nome que, declarado, significa também a oração de penitência de Zacarias. Deus é misericordioso. Aquilo que ele não disse diante do anjo, aquela aclamação que ele não fez diante do anjo quando no templo lhe anunciou que a sua esposa estaria grávida, mas dizendo por primeiro que as suas preces tinham sido ouvidas diante do trono de Deus e que ela seria tirada da esterilidade porque Deus ouviu as suas preces, era um momento em que Zacarias deveria ter caído de joelhos dizendo: meu Senhor, bendito o teu santo nome, pois és um Deus misericordioso. E aquilo que Zacarias não conseguiu declarar, agora, por sua falta de fé, agora estava declarando. Esse tempo de penitência, da mudez de Zacarias, foi um tempo significativo para que ele conseguisse declarar o que outrora não declarou. A vinda do seu filho em sua vida permitiu a ele de proclamar a misericórdia de Deus que seu coração um dia resistiu em proclamar. Podemos dizer que o primeiro gesto desse pequeno para conversão do coração dos homens começa com seu próprio pai, pois ele irá anunciar junto ao Jordão, ao Rio Jordão, a conversão, o chamado a todos os homens para a conversão, para voltarem para Deus. E o primeiro que volta a essa aliança de amor com o Senhor, que completa sua jornada penitencial e finalmente canta a misericórdia de Deus, é seu próprio Pai, com a entrega do seu nome. Isso é lindíssimo. Que grande esperança é um filho na vida de seu pai. Que grande esperança quando o Senhor chama no seio de uma família um novo membro, porque através dele o Senhor quer tornar para ele todas as gerações.
Muitas vezes, os pais anunciarão, como vimos na vida de São Luís Gonzaga, pouco atrás, né? Os pais anunciarão ao filho, nesse caso a mãe, né, mais do que o pai, os valores da vida religiosa e o desejo pela santidade. Assim também foi na vida de Santo Antônio. Mas, em outros momentos, serão os filhos que, com um testemunho de amor, atrairão os pais para junto de Deus ou serão um instrumento bendito do Senhor para que os pais consigam proclamar a grandeza e a misericórdia do Senhor. E bendito seja Deus por isso, na vida de Zacarias e na vida de muitos de nossos irmãos e irmãs. E no momento em que Zacarias declara, a sua língua se solta e todos ficam admirados, e a partir daquele momento recolhem mais um sinal de que algo de muito especial estava sobre a vida desse menino. E João Batista se retira, o texto mostra que ele vive uma vida de recolhimento, vive uma vida de preparação. Se 9 meses foi o tempo da penitência de seu pai, para que pudesse cantar a misericórdia de Deus, para que pudesse finalmente, com a graça do Senhor, superar a incredulidade e voltar ao vigor da fé, foi a vida inteira de João aplicada à penitência e ao recolhimento para anunciar aos povos o tempo da conversão, para endireitar os caminhos. Então é importante também fazer esse discreto paralelo, né? Por 9 meses, Zacarias esteve na penitência da mudez. Esses 9 meses foram o tempo em que o seu coração retomou o vigor da fé, o vigor da confiança no Senhor, e ele pôde cantar a sua misericórdia. Seu filho viveu uma vida inteira de penitência, até o momento em que o Senhor o chama no deserto, para que ele possa anunciar aos povos a misericórdia do Senhor. Que o Senhor misericordioso está entre nós para a nossa salvação. Então vejam o exemplo de um e o exemplo de outro. Zacarias viveu a penitência que o Senhor dispôs em seu favor para que recobrasse o dom da fé e cantasse a misericórdia de Deus. João entrega a sua vida nas mãos do Senhor para ser preparado por Ele através da penitência e da oração, para depois ser mandado, enviado pelo próprio Senhor para anunciar aos povos o caminho da penitência, o caminho que passa através do arrependimento, através da oração, para que eles recolham sobre a própria vida o tesouro da misericórdia de Deus. Peçamos, pela intercessão de São João Batista, a graça de termos um coração disposto a essa penitência de reconciliação e disposto ao recolhimento de oração. E ao mesmo tempo, como Zacarias, e ao mesmo tempo que nós tenhamos, como São João Batista, essa coragem de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele disponha de nós, a fim de que possamos, através desse caminho de oração e penitência, sermos nas suas mãos um chamado e um anúncio de misericórdia para que o mundo volte para junto de nosso Senhor. Vai dizer Santo Agostinho, com essas palavras, concluímos a nossa meditação de hoje. É um trechinho da Liturgia das Horas, do Ofício das Leituras, a segunda leitura de hoje, de Santo Agostinho. Zacarias cala-se e perde a fala até o nascimento de seu filho, João Batista, precursor do Senhor, que lhe devolve a fala. O silêncio de Zacarias significa que a profecia desapareceu e que antes do anúncio de Cristo está como que escondida e fechada, abrindo-se ao seu advento, tornando-se agora clara para a chegada daquele que estava profetizado. A fala devolvida a Zacarias, a quando do nascimento de João Batista, corresponde àquele véu rasgado a quando da morte de Jesus na cruz. Se João se tivesse anunciado a si mesmo
Bom, a boca de Zacarias não se teria aberto. A fala é-lhe devolvida por causa do nascimento daquele que é a voz. Com efeito, perguntaram um dia a João, que já anunciava o Senhor Jesus junto ao Jordão: E tu, quem és? E João respondeu-lhes: Eu sou a voz que clama no deserto. Sim, a voz é João, enquanto o Senhor é a palavra. No princípio era o Verbo. João é a voz durante algum tempo. Cristo Jesus é o Verbo no princípio. Ele é o Verbo hoje. Ele é o Verbo eterno. Que o Senhor possa dispor de nós, como voz que anuncia o seu nome e que faz conhecida a sua infinita misericórdia no meio dos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.